Maravilha. Então, iniciamos aqui a gravação da nossa aula, né? A gente já está na aula 7, fazendo aí o módulo 7. O proposto, né, foi que a gente completasse as 8 aulas iniciais, né, com conteúdo mais básicos dentro de um mês. A gente teve alguns intercalços, estendeu um pouquinho, mas efetivamente a gente vai conseguir aí completar todo o cronograma, né? Então, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai trabalhar com fontes de dados, né? Então, eu vou mostrar para você como que a gente trabalha quando a gente tem que importar informações de outras fontes. Eu vou estar usando um arquivo CSV, que é um Comma Separated Version. Então, eu vou explicar direitinho no que isso ao que se constitui, né? Ao que se arremete o CSV. A gente vai brincar um pouquinho com Power Query, né, que é a parte de edição da informação, é o tratamento da informação antes de você efetivamente carregar ela dentro do Excel. Power Query ele existe em diferentes editores hoje dentro do Office. Excel é um deles, né? Um exemplo básico é o próprio Power BI. Então o Power Query está bem presente nesse sentido porque é onde a gente faz o tratamento da informação, né, o tratamento, por exemplo, de dados importados de banco de dados, dados importados de outras fontes, para dentro da nossa tabela. Vou mostrar, a gente vai mexer mais um pouquinho com funções soma C e média C, né? Então, soma C a gente vai começar a trabalhar com ele, com a tabela com mais dados. Então, eu preparei também uma tabelinha aqui com mais informações. Eu preparei um CSV para a gente trabalhar com os dados que a gente está importando. Deixei as funções aqui e vou fazer uma introdução a mais um conceito de procura, né? Então a gente trabalhou nas últimas aulas aí com PROC-V, PROC-X, então a gente já começou a ver qual é a estrutura de procura dentro do Excel. Então a gente fez um PROC-V, que é a procura vertical, a gente fez o PROC-X, que é a procura em eixo X, então a gente tem uma liberdade maior, e hoje a gente vai ver a fórmula buscar x, né? Essas fórmulas, quando a gente tem o x no final, elas são fórmulas relativamente novas, né? Então, elas não existiam até algum tempo atrás. O Excel, com as últimas atualizações da Microsoft, ele sempre vai inserindo, né? Não só, óbvio, como a gente está tratando do Excel, mas todos os softwares do pacote Office, eles sempre vão inserindo funções novas, né? O Excel, como efetivamente trabalha com essa parte de fórmula escrita, é sempre bom a gente estar vendo quais são os updates, né? O que ocorre de atualização para a gente ficar por dentro. Porque, por exemplo, o PROC-X até um tempo atrás ele não estava disponível, e assim, isso está disponível dentro das versões atuais do Office. Então, se a gente pega, por exemplo, o Office 365, já as versões que a gente tem do pacote online, a gente vai ter ao dispor todas essas funções. Quem trabalha com versões mais antigas do Office, às vezes acaba tendo déficit disso, né? Então, versões 2016, 2018, 2020, né? Que são versões bem mais antigas, acabam não tendo essas vantagens de ter a inserção das fórmulas mais novas, né? Então, vamos lá, vamos começar. Essa aula vai mostrar como importar, limpar, consolidar, buscar informações de forma inteligente, preparando o aluno a manipular dados no mundo real. Muitas vezes vem de sistemas externos. Isso é importante. Então, vamos lá, vamos estressar um pouquinho essa parte. É fácil você montar uma tabela, é fácil você alimentar o Excel de forma crua, que é basicamente o que a gente faz aqui, né? Eu lanço dados dentro dos módulos, né? Utilizo até a própria área do Excel para a gente ter essa temática já toda dentro da própria ferramenta. Mas é uma tabela crua. Eu lanço os dados dentro da tabela. Agora, imagina que quando você for efetivamente trabalhar, né, com informações dentro do Excel, você vai ter as opções de você trazer mais informações. Então, essa trazida de informação, ela sempre vai ser de uma base externa, né, de um recurso externo ao próprio Excel.
vai ser um comma separated value, né, que é o CSV, vai ser um arquivo de texto, pode ser de um banco de dados, pode ser de N outras fontes, pode ser do Google, né, você pode receber um feeding, então tem N funções, N opções e variações de onde a gente pode receber, né, informações de dados externos, com dados externos. E nesse caso aqui a gente vai ver e entender como que a gente vai tratar o CSV, né? Então, qual é o objetivo aqui? Ensinar como trazer dados externos para o Excel, mesmo que venham formatados de forma simples, como o CSV, valores separados por vírgula. No real em inglês, né, é o comma separated value, valor separado por vírgula, ou o TXT, delimitado por tabulação, como ponto e vírgula. Eu preparei um CSV, mas eu vou fazer um TXT simples para a gente ver depois como que o Excel se comporta quando a gente fala de tabulação, né? Tabulação vai ser importante. Vou até dar uma dica legal depois para a gente trabalhar com texto para colunas, tá? Então vamos começar? Conteúdo. Né? Como que eu faço então para trazer hoje um arquivo de CSV, por exemplo, né? Um comma separated value ou o separado por vírgula? Como que eu faço para eu trazer ele para dentro do Excel? Então eu vou pegar e vou tentar abrir, né? Esse daqui é um arquivo de CSV, né? Ele é um arquivo de valor separado por vírgula, está aqui, beleza? Eu vou abrir ele direto. Vamos ver como que o Excel vai abrir esse arquivo para mim. É assim que ele abre um comma separated value quando você tenta executar ele de uma vez, assim, automaticamente, né? Você tenta abrir como se ele fosse um arquivo. O Excel, quando ele está instalado na máquina, ele vai entender que o arquivo comma separated value, o CSV, ele pode ser aberto pelo próprio Excel. Então o Office ele te dá a opção, olha, esse arquivo eu posso abrir, né? Mas quando eu abro, é isso aqui que eu recebo, né? É essa formatação. São todos os dados agrupados no mesmo lugar, ou seja, eles estão na mesma coluna. Aí o X da questão aqui é: eu tenho uma coluna de produto, eu tenho uma coluna de quantidade, eu tenho uma coluna de preço, eu tenho uma coluna de data e eu tenho uma coluna de marca. E elas estão todas bagunçadas aqui. O comma separated value ele é um arquivo mais leve. Por que disso? Porque ele é utilizado para transportar. Então, se eu fosse colocar esses dados, né, de forma tabelada no Excel, todo trabalhadinho, pode ser que eu dobre, triplique, quadriplique o tamanho do arquivo. Então, por uma questão de performance, né, às vezes você precisa transferir dados de um sistema para outro, você precisa extrair um relatório. Vamos supor que nós criamos uma ferramenta dentro do Excel e ela cria um relatório tabulado. Então eu faço todo o tratamento de dados de produto, preço, data, quantidade, valor, total, quem é o vendedor, e tudo isso dentro da mesma tabela. Se eu precisar transportar essa informação, pode ser que tabelado do jeito correto, todo formatado, com a letra, com tabulação, né? Pode ser que o arquivo fique pesado. Então, para que eu consiga transportar essas informações com um desempenho bem bacana para outros sistemas, a gente pode utilizar o comma separated value, a gente pode usar o CSV. E aí, utilizando o CSV, a gente reduz bastante o tamanho do arquivo. E aí, o desempenho de uma transmissão de informação fica bem mais rápida, né? Vou fechar aqui, não vou salvar. Vamos até dar um botão direito e propriedades aqui no arquivo, só para a gente ter um pouquinho mais de respaldo. Então, esse meu CSV, por exemplo, ele tem 1 KB. É um CSV onde eu tenho aproximadamente 50 linhas de informação, algumas colunas separadas, mas ele tem 1 KB. Então, por exemplo, para eu transmitir isso, mesmo se eu for fazer um upload ou download, ele acaba sendo um arquivo bem rápido. Então, esse é um dos benefícios, né, da gente ter o arquivo salvo em CSV. Então vamos lá.
Eu vou usar o menu Dados, eu vou identificar e ajustar o delimitador, eu vou configurar o tipo de dados já na importação, e é isso que a gente vai ver, ó, lidar codificação UTF-8 ou ANSI em arquivos vindos de sistema ERP. O TF-8 e ANSI são padrões, né? Que os sistemas, por exemplo, ERPs como um SAP, uma variação que usa banco de dados, utiliza hoje para fazer a extração de informação. Então, sem mais muita falação, já falei bastante, inclusive deixa eu pegar aqui um pouquinho de água. A gente vai ir para a aba de dados do Excel, eu deixei aqui de novo na página inicial. Então a gente vai ir lá em cima para a opção de dados, tá aqui, opção de dados, e logo a primeira opção já vai estar escrito aqui, ó, obter dados. E o Excel já deixa algumas fontes aqui, né, como de texto e CSV, da web, da tabela e intervalo, mas vamos pelo caminho padrão. Então, obter dados, aí a gente vai na primeira opção do arquivo, porque a gente vai estar importando de outro arquivo, e logo a primeira opção é de texto barra CSV. Então, eu vou clicar aqui e vou esperar o Excel abrir essa caixinha, porque aí ele vai me perguntar de onde você quer importar o seu arquivo. Eu deixei aqui o meu arquivo, né, de produtos tecnologia dentro da minha pasta Downloads, então vou clicar nele e vou mandar importar. Dependendo do tamanho do arquivo, o Excel vai pensar um pouquinho, e aí vem essa primeira tela. Essa daqui é a primeira interação que a gente tem com o Power Query, com o editor do Excel. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se eu não tiver as definições, né? Então vamos lá. Primeiro que o Excel ele já traz, né? Como UTF-8, que é o Unicode, é uma forma genérica da trazida dos dados, né, em questão de formatação. Quando a gente fala de CSV, o arquivo separado por vírgula, a gente tem que entender que é exatamente o que o arquivo quer dizer, que todos os dados eles estão agrupados e, ao mesmo tempo, os separadores que vão delimitar qual dado vai para cada célula, onde a gente chama de tabulação, né? Qual vai ser o critério que vai separar essa informação. Então, nesse caso aqui, o meu delimitador é a vírgula. Mas eu posso ter dois pontos, sinal de igual, ponto e vírgula, espaço, tabulação é o tab, né? Se as linhas elas dão tab uma da outra, ou eu posso personalizar, ou eu posso colocar uma largura fixa, né? Então, nesse caso aqui, como o meu comma separated value, né, o meu arquivo CSV, ele veio separado por vírgula, eu vou deixar a vírgula aqui, eu vou até fazer um testezinho. Como eu não tenho dois pontos, se eu falar para o Excel que o meu delimitador é dois pontos, ele não vai reconhecer. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai deixar, desculpa, uma coluna, e eu vou enxergar que todos os meus dados eles são separados por vírgula, mas como eu falei que o delimitador era dois pontos, o Excel ele não reconhece. Então, quando a gente muda o nosso delimitador de volta para o comum, ou seja, para o que foi configurado no meu arquivo de importação, aí ele já consegue falar, olha, eu identifiquei o cabeçalho, e eu identifiquei que você tem uma coluna com um monte de produto, com um monte de quantidade, com preços, com datas e com marcas. Né? Então, automaticamente o Excel já mostra para a gente uma tabulação, uma configuração de formatação e layout já mais confortável, né? Onde eu consigo trabalhar com essa informação. Mas, antes de eu simplesmente clicar no botãozinho carregar, eu quero validar se eu tenho erro, se eu tenho algum dado em branco. Então, antes de eu simplesmente carregar, a gente vai tratar a maquiagem antes da importação de informação. Então, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, transformar dados. Transformar dados, ele vai abrir nessa linha de formatação e olha que legal, editor do Power Query, que é efetivamente o que a gente tem aqui.
dentro do Excel. Então, deixa eu trazer para cá, né? Que vai ser isso aqui, ó, uso do Power Query, da limpeza de dados. Então, enquanto a gente está estudando, fazendo a validação de como que a gente importa, a gente já vai fazer o uso da ferramenta de Power Query, que faz parte da lógica de integração de dados, tá? Então, quando eu clico no botãozinho transformar dados, é para essa tela que ele vai me trazer. Então, vamos entender um pouquinho o que que ela representa, né? Então, eu tenho aqui a minha fonte de onde a informação está vindo, que nesse caso é o meu arquivo Produtos Tecnologia. O Excel mostra para mim as colunas que eu tenho à minha disposição. Então, como lá atrás, né, previamente eu escolhi que o meu delimitador era uma vírgula, então o Excel ele já traz o Power Query semi-configurado, ou seja, eu já tenho uma informação disposta aqui. Então ele fala para mim, olha, como você escolheu separar por vírgula, eu já consigo identificar para você todas essas colunas, né? E já está aqui à nossa disposição. Então, nesse ponto, a gente já está vendo quais são os dados que a gente vai importar. E aqui, por exemplo, foi o que eu falei, eu tinha aproximadamente, nesse caso eu tenho exatamente 50 linhas de itens, né? Então, desde o cabeçalho até a minha 50ª linha aqui. À direita, eu vou ter mais algumas funções que a gente pode explorar. Então, o tipo alterado. O que que é o tipo alterado? Foi a delimitação que eu escolhi para fazer a divisão das minhas colunas. Cabeçalhos promovidos. Se eu não promover um cabeçalho, quando eu importar toda a informação, a minha coluna vai vir com números, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e coluna 5. E a minha primeira linha de informação, a minha linha 1, seria o cabeçalho. Mas como a gente, antes, né, de trazer a informação, tabulou e o Excel ele já tenta ser um pouco mais proativo, o que que ele fez? Ele capturou o meu cabeçalho e configurou como cabeçalho. Mas se eu não tivesse, né, o cabeçalho, se eu tivesse com os dados na primeira linha, eu poderia selecionar a primeira linha e escolher essa opçãozinha, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. E aí o Excel ia fazer para mim essa alteração. Ele ia pegar a primeira linha, jogar como cabeçalho, e a partir disso a gente consegue ir formando, né, a nossa tabela. E a fonte, obviamente, se eu clico aqui na engrenagenzinha, ele mostra para mim de onde ele está tirando essa informação. Então, eu estou tirando lá da minha pasta Downloads, do meu Produtos Tecnologia, é um documento CSV, já tem uma formatação Unicode, aplica todas as quebras de linha e o meu delimitador é uma vírgula. Então, mas não era da Produtos Tecnologia que eu precisava tirar, era de outro arquivo, de outra fonte. Sem problema, você pode procurar a partir daqui, atualiza a sua fonte e deixa o Excel fazer de novo o carregamento dos dados, tá? E aqui nessa opção do Power Query, a gente pode fazer aqui, ó, quando eu clico em fonte, isso é legal de ver, ó. Esses são os passos que a minha tabela ela está seguindo. Então, o que que eu falei, ó? A minha primeira linha, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. A minha primeira linha, ela é efetivamente o meu cabeçalho. Mas aqui dentro do Power Query, na primeira função, que é a fonte, a alimentação da tabela, eu não fiz a promoção dos cabeçalhos, eu não promovi a primeira linha a um cabeçalho. Então, quando eu clico aqui, automaticamente eu estou indo para o próximo passo. Então, eu promovi a primeira linha, o Excel já entendeu, eu estou usando aqui, e no meu tipo alterado, fiz o ajuste, ou seja, virou data, virou número, virou texto, virou número. O Excel está de uma forma proativa entendendo quais são os dados da tabela, e ele está mostrando para mim, olha, eu consigo né, pré-classificar a sua informação dessa forma, tá ok? Vamos supor que o Excel tivesse errado
toda a minha formatação de data, de preço. Não, isso não é número, isso é hexadecimal, né? É alfanumérico, aliás, eu tenho inserção de letras. Não, isso é data e você colocou como valor, tem casas decimais, não tem nada a ver. Eu posso vir aqui e deletar a formatação. E aí, deletando a formatação, eu volto um passo e aí eu posso eu mesmo adicionar. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, e eu organizo, olha que legal, o Excel ele vai adicionando os passos aqui. Então, eu classifiquei as minhas linhas por quantidade, né? Do menor para o maior. Então, de onde eu tenho menos quantidade para maior quantidade. Mas não, eu não quero assim, não ficou bem do jeito que eu gostaria. Vem aqui, ó, clica no xizinho, remove a opção que foi adicionada e automaticamente a tabela vai voltando os passos, né, para que a gente tenha controle de tudo que está sendo feito na tabela. Ah, eu não quero a coluna de marca. A gente pode remover as linhas ou a gente pode remover as colunas. Eu posso remover, realocar, enfim. É nessa tela, né, na tela do editor do Power Query, que a gente faz todo o trabalho prévio, né? Por que todo o trabalho prévio? Porque o Excel vai entender, e isso é até uma questão de padronização, de que eu estou fazendo a inserção de dados da minha planilha Produtos Tecnologia. Vamos supor que essa planilha seja uma extração de dados diária de um sistema. Então, todos os dias, dentro de uma pasta comum, o meu sistema local da minha empresa vai lá e extrai uma planilha Produtos Tecnologia e salva nessa pasta, salva nessa pasta, salva nessa pasta. Um dia eu posso ter 50 itens, no outro dia eu posso ter 43, no outro dia eu posso ter 72, no outro dia eu posso ter 210, no último dia do mês eu posso ter 2. Né? Então, conforme eu vou tendo esse arquivo substituído, vai ficar um pouquinho mais fácil no próximo passo. Então, vamos supor que eu tenha já feito tudo o que eu preciso, né? E eu posso já levar os dados para dentro do Excel. Eu vou fechar e carregar, né? Fechar e carregar. E aí o Excel vai criar uma nova planilha para mim e ele vai falar: tá aqui os dados que você importou. Quando o Excel automaticamente cria uma tabela, né, zebrada, que a gente chama, né, linha escura, linha clara, eu posso atualizar esse conteúdo. Então, como que isso funciona? Vamos supor que todo dia eu vou extrair esse arquivo. É o exemplo que eu ia dar. O meu ERP, o que, que ele faz? Ele captura aquela massa de dados, salva dentro da minha pasta. Captura aquela massa de dados, salva dentro da minha pasta. Efetivamente, o nome do arquivo é igual. O conteúdo sempre vai ser volátil. Um dia eu tenho 50 linhas, no outro dia eu tenho 70, no outro dia eu tenho 100 e assim por diante. Ah, eu vou precisar fazer sempre esse mesmo processo. Eu vou na aba dados, eu obtenho os dados, eu insiro, eu classifico. Não. Por que, que o Excel ele usa o Power Query e faz todas aquelas perguntas? Porque a partir do momento que eu criei essa tabela, ela pode virar uma padronização. Ou seja, isso aqui agora para mim virou uma consulta. Né? Então a minha consulta agora do Excel, ela vai sempre trazer os dados que eu tiver disponível dentro desse arquivinho aqui. Então, se eu substituir esse arquivo, Produtos Tecnologia, por um arquivo menor ou maior, vier aqui na minha tabela e atualizar, automaticamente eu vou reduzir ou adicionar as linhas. Agora, a minha formatação, o meu filtro, a minha classificação de dados, a minha tabulação, tudo aquilo, todo aquele tempo, né? Todo aquele tempo e esforço que eu apliquei na configuração da descida dos dados vai estar padronizado. Então eu não preciso ficar repetindo toda hora a mesma ação. Eu gastei um tempo fazendo a primeira configuração e agora ela pode ficar aqui muito tempo, enquanto eu precisar utilizar da minha importação de dados. Então é bacana entender esse conceito porque ele vai servir muito, né? Ele serve muito quando a gente quer importar dados de fontes externas.
Então imagina que eu posso fazer isso até com uma tabela vinda de um banco de dados, né. Então se eu trago isso de um banco de dados, vamos supor que eu tenho uma tabela de vendas que calcula para mim o quanto eu vendi. No dia primeiro do mês eu vou ter 2 vendas. No último dia do mês, o meu interesse é ver 150, 200 vendas, né? Então, gradativamente, aquela tabela que o banco de dados vai alimentando, ela vai ganhando novos registros. Conforme eu ganho um novo registro, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito dentro da tabela, tá? A atualização não funciona fora da tabela. Então eu venho dentro da minha tabela, botão direito, mando essa tabela se atualizar, o Excel vai lá no banco de dados buscar as informações e vai populando para mim aqui dentro da minha tabela pré-configurada. E, de novo, isso tudo por quê? Porque lá no Power Query eu consegui fazer aquela formatação e deixar os arquivos bem organizados, tá? Maravilha. Então a gente entendeu e estressou bastante, né, como que a gente faz a importação dos dados e como que a gente usa aí o Power Query. Então a gente abriu o editor, mostrou as possibilidades, opções de remoção de colunas, remoção de linhas em branco, remoção de erros. Nesse caso aqui, como eu já tinha o arquivo bem estruturado, a gente não tem linhas em branco. Mas nada impede que dentro, eu vou voltar aqui no Power Query, deixa eu pegar aqui, tabela, editar a consulta, tá aqui. Então, voltando no Power Query, eu posso vir aqui e filtrar. Então, eu não quero mais os teclados, né? Eu posso selecionar os teclados, ok. Eu posso remover direto do Power Query as linhas de teclado, né? E quando eu fizer isso, eu vou estar adicionando dentro da minha estrutura, das minhas etapas, eu vou estar adicionando um filtro e, posteriormente, a exclusão das linhas. Então, quando eu for fazer uma nova atualização, automaticamente o Excel vai falar: olha, eu entendi que você tem um novo arquivo. Eu estou trazendo seus dados. Eu já promovi o seu cabeçalho, eu já formatei os tipos de informação que você tem, né, como texto, número, data e etc. E eu estou filtrando as suas linhas e eu estou excluindo os dados que você não precisa. Então, vai ficar tudo listado aqui bonitinho. Se eu tiver uma tabela, uma coluna que ela veio errada, essa tabela é nessa coluna, eu não preciso mais. O Excel ele vai entender que eu posso pegar essa coluna e remover a coluna. E aí ele vai automaticamente adicionar aqui mais um passo e eu removi a minha coluna de preço. Eu não preciso do preço, vou deixar em branco. Não, eu preciso. Tira o passo, deixa o preço ali. Então, tudo que a gente viu lá dentro do nosso arquivo principal, né, tá aqui, ele vai reger, ele vai ser monitorado e dirigido por todas as opções que a gente tiver feito aqui dentro do Power Query, tá? Eu posso adicionar mais linhas, eu posso alterar o tipo de dados, eu posso agrupar os dados, enfim, tem muita opção mais avançada dentro do Power Query, tá? Eu posso ir para a aba de transformação dos dados, né, para ficar mais fácil eu poder fazer os preenchimentos, eu posso adicionar informação e o modo de exibição, tá? Então, assim, para um conhecimento inicial, isso já é bastante informação em relação ao que a gente faz com Power Query quando a gente está trazendo as informações de um conteúdo externo, tá bom? Então, tá aqui a nossa tabelinha. A gente posso reorganizar, renomear as colunas e carregar dados tratados para o Excel como uma nova planilha ou conexão, né? Então, nesse caso, a gente tem a nossa aba, né, a nossa planilha nova, e a gente criou a nossa conexão, a nossa consulta, tá? Então, isso o Excel ele entende como padrão. E aí, sempre que eu precisar, eu posso ter isso aqui como um conteúdo atualizável. Dica, né? Mostrar como atualizar os dados com um clique quando o CSV for substituído, que foi efetivamente o que eu mostrei.
Ou seja, a gente pressupõe que toda a tratativa de informação foi feita dentro do Power Query, e aí quando eu tiver a substituição do meu arquivo, eu venho aqui dentro da minha tabela, botão direito, e eu tenho a minha função de atualização disponível aqui. Caso eu não vá usar a atualização por aqui, ela também fica disponível aqui, ó, dentro da opção de dados, o atualizar tudo está aqui, ó. Eu posso escolher o que eu quero atualizar. Vamos supor que eu tenha várias tabelas, né? Várias abas, onde eu tenho planilhas atualizáveis, eu posso escolher atualizar tudo. Ou, se eu quero atualizar um conteúdo em específico, eu deixo essa abinha aberta, venho aqui e botão atualizar, opção, né? Opção atualizar, e aí eu atualizo esse conteúdo. Então, tudo que a gente fez, né, todos esses passos aqui, foi para mostrar como que a gente utiliza a importação de informação, para ficar fácil. Por quê? Porque os dados, se eu for ler os dados dessa forma, eu vou precisar tabular, eu vou precisar tratar essa informação. Agora, vamos ver o resultado final. O resultado final é completamente diferente. Então imagina, o meu CSV, ele vem entre aspas, é que aqui a gente até tem uma certa descrição, por quê? Porque nós temos poucas colunas. Mas imagina que você tem cerca de 20, 30 colunas, né? Então você tem bastante informação para ser tratada. O seu CSV, ele vai ter uma estrutura de dados bem grande. E de novo, todas agrupadas. Então, quando a gente transforma essa visualização nessa daqui bem padronizada, a gente está fazendo o nosso primeiro passo de tratamento de dados para quê? Para facilitar, para desse jeito, né, quando eu recebo os dados dessa forma, eu ter condição de trabalhar com eles. Ficou claro? Tranquilo? Maravilha! Então vamos lá, agora a gente vai brincar de consolidação de informação, tá? Com as funções de soma C e média C. Então a primeira coisa que eu quero fazer é, eu quero mostrar para o Excel que esse preço aqui, agora para mim ele vai ser um total. Então eu vou inserir uma coluna e aqui para mim vai ser o total. E essa daqui vai ser a minha coluna de preço. Ah, mas por que isso? Porque quando eu pedi o CSV, o meu preço ele veio consolidado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a minha quantidade dividido, aliás, eu quero fazer o meu total dividido pela minha quantidade. E isso vai me mostrar o preço de cada produto. Nossa, mas populou tudo de uma vez? É, por quê? Porque se você prestar atenção na fórmula, vamos fazer de novo, né? Eu vou apagar tudo, perdão, e vamos fazer de novo. Obrigado. Quando eu vou fazer um cálculo, né, ou quando eu vou digitar uma fórmula, quando eu quero obter um resultado, a partir de, entenda que isso é basicamente uma tabela nomeada, então ele é um intervalo de dados nomeado. Por quê? Porque a gente já trouxe toda essa tabela, a gente pré-configurou essa área de informação de uma fonte externa. Então, quando eu quero calcular, eu posso colocar aqui igual D2 dividido por B2. O Excel ele vai entender. Ou eu posso só pedir a fórmula através da minha posição, da classificação de informação. Então, quando eu dou um igual e vou para a célula frontal, né, para a célula da frente, o que ela fala para mim? Que eu estou calculando o total. E quando eu estou calculando o total, o Excel vai entender que eu estou capturando o dado à frente. Só que ele já fala para mim, olha, o dado que você está trabalhando se chama total. O que você quer fazer com ele? Eu quero que o meu dado total seja dividido pelo meu dado quantidade. Então ele escreve para mim, olha, você está fazendo uma divisão do seu total pela sua quantidade. Quer proceder? Quero. E aí, como a minha área de tabela ela é inteligente o suficiente de até me
pressupor que eu quero fazer isso para todas as linhas, ele automaticamente preenche todas as linhas para mim com a informação que eu pedi, ou seja, o total dividido pela quantidade. E aí fica fácil, eu posso selecionar agora a linha toda, vir aqui na página inicial e começar a brincar com a parte, selecionar o conteúdo da tabela e falar para o Excel, espera aí, cara, eu não quero 12 casas decimais, eu só preciso de 2, né? Então, para eu validar o preço, eu tenho o valor, vírgula, 2 casas decimais. Por que que quando eu cliquei e selecionei a coluna toda, eu não consigo aplicar essa formatação? Porque quando eu seleciono a coluna toda, eu estou automaticamente selecionando uma área que não faz parte da minha tabela. Então o Excel ele vai ser bem criterioso nesse sentido entre formatação da tabela, formatação fora da tabela. Então, se eu clicar numa linha aqui e eu quiser trazer mais casas decimais ou configurar como contábil, enfim, trocar a formatação da minha tabela, né, fora da minha área delimitada, eu posso. Eu posso vir aqui, eu posso falar que isso aqui agora é número. Só que quando eu estou falando da tabela, né, quando eu tenho a minha área nomeada, eu preciso falar para o Excel que da primeira linha até a última linha de área nomeada é essa formatação que eu vou fazer. Se eu invadir as linhas abaixo e eu estou mesclando informações, aí o Excel ele já não deixa eu fazer as formatações. Por quê? Ele vai falar para mim que se eu selecionar tudo, eu estou capturando não só o cabeçalho, eu estou capturando uma área fora, e aí eu estou invadindo uma configuração que eu não devo mudar. Né? Uma das principais configurações é o próprio cabeçalho. Porque se eu estou falando para o Excel que eu quero uma quantidade versus um total e vice-versa, se eu alterar alguma coisa que mude essa configuração, o Excel ele tem que se adequar. Então, por isso que quando a gente tem uma tabela nesse formato e a gente vai fazer uma formatação, a gente vai capturar sempre a área da tabela, tá bom? Dado, que eu digo área da tabela, área de dados. O cabeçalho, ele é, entre aspas, aí uma forma de identificação imperativa, né? Imperativa não, perdão. De decisão, decisiva. Então eu não altero o cabeçalho até que eu precise. Ah, mas eu posso trocar aqui do meu quantity para um QTY, que seria uma sigla americana? Posso. E aí a minha fórmula vai se adequar, mas eu tenho que fazer isso de forma isolada. Para quê? Para eu dar tempo para o Excel se adequar. E aí, quando ele se adequa, ele faz a adequação de todas as fórmulas que a gente tem na tabela, tá bom? Então, beleza, temos agora aqui a parte de consolidação. Vamos ver como que a gente faz, né? Vamos relembrar aqui agora um pouquinho do soma C. Então, ele ensina ao aluno a agrupar e consolidar dados por critérios, o que é muito comum ao lidar com bases maiores, né? Função soma C, soma valores com base em um critério. Então, um exemplo, igual, soma C, A2 a 100, eu estou somando produto A, B2, B100. Ah, mas ao que isso se arremete? Isso se arremete a, o primeiro é o intervalo do critério, o segundo, né, depois do ponto e vírgula, é o critério a ser filtrado, e o terceiro é o intervalo de soma. Então, vamos entender como que isso funciona, né? Então, eu tenho aqui, ó, vou dar um igual para iniciar a nossa fórmula, vou colocar o soma C aqui, vou abrir o parênteses, e aí ele vai me perguntar qual é o intervalo. Então, a gente vai pegar o nosso intervalo aqui, ó. Esse é o meu intervalo. Ponto e vírgula. Cadê meu ponto e vírgula? Agora ele quer o critério. Então, eu quero HP, produto, ponto e vírgula. Agora, o meu intervalo de soma. Eu quero o preço. Fecho aqui.
Opa, no que eu errei? Vamos fazer de novo. Igual, soma C. Ah, eu não informei. Eu não informei. Peraí, a minha área. Opa, ele pega. Vamos. Opa, vou sair daqui. Cadê? Ele pega uma coluna só. Então tá bom. Então vamos lá, vamos voltar. Igual. Opa, igual. Soma C. Meu intervalo. Meu primeiro intervalo vai ser o produto. Ponto e vírgula. O meu critério, a marca, ponto e vírgula, e o meu intervalo de soma, o preço. Opa. Meu critério, a marca, ponto e vírgula, meu intervalo de soma. Obrigado. Agora a gente pega aqui, só que esse daqui eu preciso que ele seja aqui. Pronto. E aí na minha K2, se eu pôr HP, ele não vai funcionar a forma. Que beleza. Vamos pegar de novo aqui. Ele está me falando que eu tenho que selecionar efetivamente o produto. Então a gente muda isso aqui para cadê a minha aspas, achei você, espaço, HP, aspas, espaço, ok. E você não está fazendo a soma para mim? Por quê? É ótimo quando a própria tabela trola você um pouquinho, né? Então, eu vou pegar de novo a minha marca como critério. Eu quero ponto e vírgula. O meu critério vai ser HP. Eu quero, obviamente, mais uma aspas aqui. E o meu intervalo de soma vai ser o meu preço. E é óbvio que não ia funcionar porque eu estava capturando o produto e não a marca, né? Instrutor inteligentíssimo. Então, vamos mudar isso aqui agora para real. Imagina, vamos ler agora e entender como que foi esse critério de soma C. O que eu quero delimitar aqui? Eu quero entender, vamos supor que nessa tabela eu tenha várias e vários, que é o que acontece aqui, vários produtos, várias marcas, né? E aí eu quero saber o quanto que a HP trouxe para mim de faturamento. Eu posso vir aqui, eu posso selecionar HP, posso dar um OK, e aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma fórmula de subtotal. Então, igual subtotal, abre o parênteses. Olha que legal, o subtotal ele tem várias variações, né? A variação que eu quero é a 109, que é a soma. 109, e aí qual vai ser a minha referência? Vai ser toda a minha tabela da C1 até a C49, não, até a C51. E eu vou... Pode falar. Poderia. Poderia. Nós usamos o subtotal porque o subtotal ele respeita filtro. Então eu ia explicar isso, mas vamos adiantar então a explicação. Eu posso fazer um igual, soma, e isso, exatamente. Ah, pode. Subtotal. E aí eu tenho aqui, ó, a soma. Exatamente. E aí eu ponho de novo a referência. Vou dar um ponto e vírgula rápido aqui. Aliás, eu vou fechar aqui porque eu já tenho o que eu preciso.
Não. Corrigindo, ele vai identificar só como 109, porque o 109 é onde eu tenho a função, e aí ele me permite, né, a tabela, quando eu ponho um subtotal, depois da última linha, ela me permite fazer alguns desvios, né, de configuração. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Mas explicando a fórmula, não. Então, quando eu uso subtotal, e explicando por que eu uso o subtotal. Porque o subtotal dentro de uma tabela, ele se adequa a filtros. Então você está efetivamente somando o que está dentro da sua filtragem. Né? Eu vou tirar essa segunda fórmula aqui e eu vou melhorar um pouquinho essa explicação. Vou selecionar tudo. Olha o valor do meu subtotal. Ou seja, o que, que ele fez? Ele fez a somatória de todos os valores da minha coluna de preço. Né? Se eu selecionar tudo, vim aqui no cantinho e ver qual é a minha soma, 807.451. É o que está aqui. Se eu fizer a minha filtragem, que é o que eu fiz aqui, ó, o soma C, ele é uma soma filtrada. Como que ele funciona? Ele vai pedir para mim o primeiro intervalo, né? Ele vai falar para mim, cara, qual é o seu intervalo? O que, que você quer posteriormente procurar? Eu quero procurar a marca. Aí, dentro da marca, o que, que você quer fazer? Vamos supor que eu tenho uma tabela aqui, né? Que eu fale HP. Vamos pegar quais são as marcas que eu tenho. Ó, eu tenho HP, eu tenho Logitech, e eu tenho Corsair, e eu tenho Razer, eu tenho Acer e eu tenho Dell. Tem mais alguma? Não, acho que são só essas. Né? E agora vamos colocar essa fórmula aqui para trabalhar para a gente. Então, eu quero um soma C, e aí eu vou falar que o intervalo é a minha marca. Por quê? Porque eu vou estar procurando dentro da minha tabela secundária a informação que eu estou precisando somar. Eu vou dar um ponto e vírgula. Qual é o meu critério? Meu critério vai ser o valor que eu tiver dentro da célula K2. E depois disso, qual que é o meu intervalo de soma? É o preço. Eu fecho aqui e eu dou um Enter. O que, que isso significa? Significa que a minha coluna F, né? Minha coluna F vai ser aonde eu vou procurar os valores. Sempre que eu achar HP, né? O que está aqui, eu quero que o Excel armazene esse valor. Aí ele vai ler a primeira linha, pô, tem HP, então eu armazenei os 4.538,92. Pula, 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 pula. Opa, achei HP. Eu já tinha 4.530 e pouco aqui, e aí eu achei mais um registro HP. Somo mais 60.053,00. Pula, pula, opa, achei mais um valor. Somo mais 5.870,10. Então, o soma C, ele vai fazer efetivamente esse trabalho. Ele vai filtrar para você, com base no critério que você tem, a informação e vai falar, olha, de todas as linhas da sua tabela, eu achei esse valor somado para HP. Né? E aí, vamos estender a fórmula para ver? Olha, são 243 mil para HP, são 590, são 59 mil para Logitech, 310 mil para Corsair, 43 mil para Razer, 30 mil para Acer e 119 mil para Dell. Então, temos todos os nossos valores aqui. E agora, tá correto? Vamos ver, ó. Essas são todas as marcas que eu tenho. Se eu fizer uma somatória, 807.451. Qual é o meu subtotal? 807.451. Então, efetivamente, agora eu sei que HP representa esse valor, Logitech representa esse valor, Corsair representa esse valor, e assim por diante. E aí você pode brincar com toda a filtragem, né? Vamos fazer mais um soma C aqui agora com os produtos que a gente tem. Então eu tenho headset, eu tenho cadeira, eu tenho mesa,
Eu tenho o que mais? Teclado, mouse, tem CPU aqui? Ó, tem CPU. E mais algum? Não, são só esses? São só esses. Então vamos de novo. Igual para startar nossa fórmula, soma C. Aí qual agora vai ser o meu intervalo? Meu intervalo onde eu vou fazer a procura vai ser o produto, né? Ponto e vírgula, opa, ponto e vírgula. Qual vai ser agora o meu critério de procura? Vai ser a célula N2. E depois disso, o que eu quero somar? O preço. Aí eu quero somar o preço. Fecho a minha fórmula e dou um Enter. Então, para HP, eu tenho uma representação de 243.982. Para headset, eu tenho 112.274. Né? Então, vamos lá. Quem tem a maior representação? Mouse. Ou, não, é isso mesmo. Então eu tenho 112.274 vendido de headset, eu tenho 61 mil para cadeira, eu tenho 113 mil para mesas, eu tenho 105 mil de teclado, 305 mil para mouses e 108 mil para CPU. Rapaz, o pessoal tá quebrando o mouse a roda, hein? Mas tirando a brincadeira, o Soma C ele vai fazer esse tipo de representação, onde a gente quer achar valores específicos somados, filtrados dentro de uma tabela. Então, quando você consegue entender o que você está procurando, ou seja, tem o critério de marca, tem o critério de produto. O que você está procurando? Você pode ter uma tabela ou você pode escrever efetivamente na fórmula o que você está procurando. Eu posso estar, como tem o exemplo aqui, por exemplo, como tem o exemplo aqui, eu posso estar procurando produto A, ou seja, eu posso buscar por categoria de produto, eu posso buscar por marca, e aí o Soma C vai me dar várias opções que eu posso filtrar, ou seja, eu vou saber qual é a marca que eu tenho mais destaque, eu vou saber qual é o produto aonde eu tenho mais destaque, eu posso saber por quantidade, eu posso saber por média de valores, né? Então, vamos brincar agora também com a média, né? A função média C. Calcula a média com base em um critério. Então, é a mesma teoria do soma C, mas aqui a gente vai fazer uma média, né? Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Igual. Lembra que eu falei que, como estamos fazendo uso de um Office na língua portuguesa, eu tenho que respeitar pontuação. Então, média com acento, né? Média C. Vou abrir o meu parênteses e aí nós temos o mesmo critério, né? Então, qual vai ser o meu intervalo? Meu intervalo vai ser a marca. Ponto e vírgula. Qual vai ser o meu critério? Eu quero que ele faça a validação de tudo que é acima de 10 mil. Ponto e vírgula. E qual vai ser a minha média de intervalo? O meu preço. Fecho e ponho. Opa. Maior. Eu tenho que colocar entre parênteses, entre aspas. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que pôr entre aspas. Então vamos lá. Então eu quero um média C. Média C. Vamos para o meu intervalo, que vai ser a minha marca. Eu quero ponto e vírgula. Eu vou procurar a minha tabela, né? Então, eu vou colocar os meus valores na minha tabela. Eu vou dar um ponto e vírgula. Aliás, eu vou dar um. Não é soma C, é média C. Então, cadê de novo as minhas aspas? Eu sempre perco elas aqui. Achei. Então, eu quero um valor maior. Valor maior. Obrigado. Aqui 10 mil. Vou fechar as minhas aspas. Por que eu preciso de aspas? Porque eu estou delimitando qual é o texto dentro de uma expressão no Excel, por isso das aspas, tá? E aí eu dou um ponto e vírgula e falo para ele de onde ele vai validar esses valores. E aí se eu dou um Enter aqui, é óbvio que você não vai permitir, né? Porque ia ser tão fácil. Vamos ver um menor aqui então, também está dividindo por zero.
Então, vamos pegar um critério diferente e eu quero em cima do total. Dá um Enter e ele não pode dividir por zero. Então, FF, eu quero só a tabela de produtos. Aqui você permite? Não, você não permite. Oh, beleza. Vamos arrumar esse também. Então, vamos lá, vamos refazer. Média C. Vou dar meu intervalo. Deixa eu pensar. Vou dar meu intervalo de preço. Não, tá errado. Vamos voltar aqui. Calcular a média com base em um critério. Então, ele vai pegar o critério C, ele vai falar que é menor que 100 e vai calcular D. Então, eu quero o meu preço para calcular o total. Tá, vamos fazer um pouquinho diferente. Igual média C. Eu quero capturar meu preço, vou dar um ponto e vírgula. Eu quero abrir as aspas. E aí eu vou falar tudo que for maior que 10.000. Eu fecho as aspas, dou um ponto e vírgula, e a minha média de intervalo vai ser a minha somatória de total. Maravilha. Então, tudo que eu entendi de preço que está acima de 10.000, ele vai fazer uma média e calcular o total para mim. Isso é uma fórmula matemática já mais avançada, vai trazer médias em relação a valores completos quando a gente está falando. Imagina uma tabela bem extensa de preços e valores de vendas. Então, eu vou ter, por exemplo, vendas onde eu vendi com uma margem baixa, venda que eu vendi com uma margem alta. Então, vamos supor que dentro das linhas eu tenha não só o preço, o valor total da venda, a quantidade, e aí um percentual, né? Um percentual de o quanto eu vendi, o quanto eu faturei com essa venda. Isso aqui a gente pode chamar de valor líquido, né? Então, para essa venda, eu tive um valor líquido de 20%, ou seja, comprei por um preço, vendi por outro, faturei 20%. E aí eu posso ter 20%, eu posso ter 12%. Opa. 12%, eu posso ter 50%, ou seja, faturei metade do valor, foi lucro, né? Valor líquido não, né? Lucro. Lucro líquido. Por quê? Porque daí eu posso capturar e fazer o meu média C pelo meu valor de percentual de lucro. Então, eu poderia somar e perguntar para o Excel, cara, faz uma média para mim de tudo que eu vendi acima de 15%. E aí o Excel ia capturar tudo que fosse acima de 15% e ia falar, olha, você tem uma média de X tanto dinheiro. Ou seja, para tudo que você vende acima de 15%, a média de ganho é de 116.000. Ou seja, para cada linha de item que eu vendi, a minha média faturada é de 116.000. Qual é a leitura dessa fórmula? Eu quero saber, dentro do C, que é o produto, é o valor unitário, qual é o total. E qual é o meu valor de média? 10.000. Né? Então, a minha média, para cada linha acima de 10.000 no preço, quando eu faço a somatória do total vendido, quando eu faço uma média entre os valores acima de 10k, se eu estou fazendo uma venda, eu posso entender que cada venda com produtos acima de 10.000 vale pelo menos 116.009. Então é uma média, né? Quando a gente fala de média captura-se todo o valor, captura-se todo o total e você meio que divide por todas as linhas. Aí uma fórmula dessa, ela tem que andar de mão dada, às vezes com algumas outras, como um conte C. Então você tem que fazer a contagem. Aí seria interessante, quantas linhas eu tenho acima de 10.000? Vamos ver? Então vamos lá. Igual conte C. Qual é o meu intervalo? O preço. Opa, ponto e vírgula. Qual é o meu critério? Abre aspas. Maior que 10.000. Fecha aspas. E fecha a minha fórmula.
e dou um Enter. Então, dentro da minha tabela, dentro do meu critério de preço, que é o que rege o meu intervalo primário, eu tenho 22 linhas que são acima de 10.000, né? Elas estão acima do valor de 10.000. E aí, em cima disso, eu tenho uma média no total que, dentro dessas, eu poderia fazer uma leitura de, para cada uma dessas 22 linhas, o mínimo de venda que eu faço é de 116.000. Por quê? Porque é uma média calculada com um valor acima de 10.000. E eu tenho um valor contado, que dentro da minha tabela, eu tenho 22 linhas com valores acima de 10.000. Ficou claro? Peço desculpa que ficou um pouquinho bagunçada a primeira sintaxe, mas é só a parte da procura da informação. Uma vez que está bem organizadinho, aí ela vem com bastante facilidade. Então, algumas fórmulas, como média C, ela não é tão aplicada corriqueiramente, mas para uma tabela bem organizada, bem aprofundada em relação à parte de procura de dados, né, de tratamento, é uma função bem útil sim, porque você pode juntar ela com outros fatores. Então você pode apresentar um relatório financeiro falando, olha, tivemos 50 vendas no mês, dentro dessas vendas eu tenho essa representação de faturamento por marca, eu tenho essa representação de faturamento por produto, nós temos uma média de vendas, né? Pode colocar um valor de corte. Olha, o mínimo para a gente fazer um corte de vendas é de 5.000, 6.000, 7.000. Então, para toda a minha tabela, quando eu somo os totais, a minha média de venda, quando eu estou falando de valores acima de 6.000, é de 100.000. E dentro da minha tabela eu tenho 22 linhas que atendem esse critério. Então, a partir do momento que você começa a juntar essas informações, elas vão tomando forma e adicionando complexidade ao seu relatório, tá? E aí é legal, porque você pode colocar uma tabela atualizável, você pode estilizar os valores, você pode colocar campos em específico para você deixar a tabela bem bonitinha, ou seja, chamando a atenção, né? Em relação a como você quer tratar a informação. Então, vou deslocar as células para baixo. Aí aqui você poderia, por exemplo, mesclar e centralizar, mesclar e centralizar. Aí você estende as colunas, né? Estende as colunas. Aí você vai dar aqui a informação de total por marca, né? Total por produto. E aí você começa de uma forma bem bacana a estilizar a sua tabelinha. Então vamos supor que aqui você tem total por marca, total por produto. Você pode levar essas informações mais para perto da sua tabela, né? Você pode criar aí um separador natural. Então começa a tomar forma, né, a tabela em relação a quais informações você quer levar para o seu público. Aí você pode ter um total por marca, total por produto, você pode colocar a sua média, né? Então vou levar isso aqui para cá. Vou levar isso aqui para cá. E aí você pode dar o nome aqui, ó, de média por linha. Você pode colocar quantidade de linhas, enfim, começa a tomar, por isso que eu falei, a tabela começa a tomar um formato que fica bonito, ou seja, você começa a dar aquela formatação de layout para sua informação e de uma forma clara e coesa. Então, total por marca, aí aqui eu quero que isso agora seja um valor contábil, né? Então, já está aqui. Isso aqui também, eu quero um valor contábil. Isso aqui também, eu quero um valor contábil. Já a minha quantidade de linhas pode ficar desse jeito mesmo, deixo só o número estático. E caso alguém queira fazer a validação, né, direto na tabela, eu permito e deixo a tabela aqui ao lado, mostrando para o meu usuário ou para o meu gerente, para quem vai fazer o uso, né, o analista que vai fazer o uso da informação, eu deixo a tabela crua ao lado, ou seja, ele pode validar essas informações e é aquele negócio. Essa é a validação macro, ou seja, você está olhando de cima para baixo o primeiro nível, qual é a somatória, é o primeiro nível.
a pessoa que vai analisar vai para o micro. Então, ela pode querer ver de onde a informação está saindo. Então, você deixa disponível a tabela para que a pessoa possa fazer o uso aqui de validação das informações. Então, aqui a gente viu soma C, né, fazendo aí uma tradução básica, é uma soma filtrada através de critério. A gente viu média C, onde a gente faz a média também, similar ao soma C, é uma média filtrada por critério, e mostrou um exemplo de uma possível fórmula que pode andar de mão junta, né? Que é o conte C. Por quê? Porque eu conto quantas linhas e faço a validação de média em cima do critério da minha tabela. Tranquilo? Então, sempre a dificuldade é gradativa, né? A gente começa do fácil e aí vai começando a ver que vai ficando um pouquinho mais difícil cada passo que a gente dá, né? Fica tranquila que eu acho que a surpresa maior vai ser no sábado. Eu vou apresentar para você um projetinho legal, vou deixar um projeto de encerramento, né, para você poder fazer aí e a gente fazer a validação na última semana. A gente faz uma aula a mais aí na última semana para fazer a validação do seu projetinho. E no sábado eu apresento para você um pouco do meu trabalho, né, do que eu executo, assim, as funções que eu já criei e mostro para você assim para a gente dar aquela arranhada legal no potencial do Excel, né? Tem muita coisa que a gente consegue fazer. E por último, para a gente finalizar, eu vou mostrar aqui a introdução a uma fórmula também que ela é relativamente nova, tá? O buscar X, ou LookX, né? Qual é o objetivo? Apresentar ao aluno uma função moderna e mais versátil que o PROC-V, facilitando buscas horizontais, verticais e bidirecionais, né? Então, qual sempre foi o calcanhar de Aquiles do Excel quando a gente fala de busca até um tempo atrás, né? Algumas versões mais antigas do Office. O PROC-V, ele respeita a parte vetorial do Excel, ou seja, da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Então, para eu fazer uma procura com o PROC-V, a procura vertical, eu efetivamente preciso que o meu dado procurado esteja à esquerda do meu resultado. Então, eu não consigo fazer com que eu busque uma coluna, vamos colocar aqui. Se eu tiver que buscar a marca HP para saber se eu tenho headset, eu teria que ter HP, se eu fosse usar um PROC-V, eu teria que ter HP à esquerda de headset, né? E aí sim eu faria procure Excel, procure por HP e quando eu pular para as células à direita, eu vou ter uma coluna que se chama produto. E aí eu vou conseguir trazer um headset, por exemplo. Ah, procure para mim a cadeira, né? Eu quero saber se Corsair tem cadeira. Efetivamente, se eu estiver usando o PROC-V, que é a procura vertical, eu ia precisar que Corsair estivesse à esquerda de cadeira, e aí eu procuraria Corsair, pularia a quantidade de colunas, né, do meu intervalo até eu achar o produto. E nas versões mais atuais, com PROC-X, né, que já é uma fórmula bem versátil, e agora com o Buscar X, a gente consegue fazer isso de uma forma mais fácil. Então a gente não fica mais preso a essa busca vertical vetorial, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. A gente pode trazer as informações de uma forma mais simples, tá? Então vamos lá, vamos ver como que ele funciona. Buscar X se lê da seguinte forma. Buscar X, aí eu quero o valor procurado dentro da matriz pesquisa e qual é a minha matriz de retorno, né? Então vamos ver. Eu vou usar aqui um exemplo. Vou colocar um igual. Opa, igual. Buscar X. Por que, que você não está reconhecendo a fórmula? Será que o meu Excel não está atualizado? Olha só.
Meu Excel não está atualizado o suficiente. Que legal. Tá vendo? Isso aqui, isso é até bom de acontecer, porque eu já vou dar mais um exemplo. E eu vou atualizar o meu Excel para que eu possa usar o Buscar X com você. Vamos lá. Quando você digita uma fórmula, né, ou quando você começa a digitar uma fórmula, o Excel ele vai entender para você e vai falar, olha, quando você põe o igual e você começa a digitar uma sintaxe, o Excel ele automaticamente vai sugerir para você todas as variações, ou pelo menos uma boa parte delas, aonde você pode ver. Quando eu digito soma, eu posso usar soma, soma quad, soma produto, soma C, soma sequência, soma CES, soma max, né? Soma max MY2, BD soma e IM soma. Então, todas essas variações são fórmulas que o Excel automaticamente vai entender e me permitir fazer o uso, né? Quando eu coloco PROC-V, ele vai mostrar para mim que eu posso usar o PROC-V. Eu posso usar o PROC-H. Eu posso usar o procurar. Eu posso usar o PROC-X. Então, sempre que eu digito, o Excel ele mostra para mim que a sintaxe é válida, e isso já prova que essa sintaxe é válida e que ela vai operar, e aí eu posso abrir o parênteses e começar efetivamente a minha fórmula. No buscar X, né, para minha surpresa, o meu Excel não está configurado A. Olha que legal. Então eu vou ter que fazer a atualização do meu Excel. E aí a gente vai deixar esse buscar X aqui para eu validar com você também no sábado de manhãzinha. Porque daí o que eu vou fazer? Vou fazer a atualização ou vou deixar a atualização pendente, porque daí também já é legal para eu poder mostrar para você como que a gente faz a atualização do Office quando a gente quer adicionar as funções novas, né, que estão disponíveis pela Microsoft. E aí a gente vai já ver no sábado de manhã também a parte do projetinho e deixar aí já um espaço reservado para eu poder trazer algumas funções mais avançadas, né? Então eu vou separar algumas planilhas de ferramentas que já estão prontas e aí a gente dá uma estudada na lógica. Eu vou mostrar para você tratamento dos dados, filtragem, fórmula sobre fórmula, como que você encaixa múltiplas fórmulas dentro de uma mesma célula, buscando um resultado comum, enfim, vai ser bem bacaninha, tá? Então, eu fico fico responsável em fazer a atualização para a gente fazer a introdução ao Buscar X, que foi a única fórmula que eu acabei não tendo nem o cuidado de ver que a minha sintaxe não estava disponível. Peço desculpa aí por essa simples opção, mas o Buscar X ele se assemelha bastante ao PROC-X, né? Então dá para a gente ver que é basicamente um sistema de procura não vetorial. A gente pode fazer horizontal, vertical e bidirecional. E vamos para o resumo, né? Então a gente viu a importação dos dados, né? Trabalhou tanto a importação quanto o Power Query nas mesmas opções, porque sempre um vai acarretar o outro. Falamos de soma C, né? Então a gente viu como fazer aqui, por exemplo, por exemplo, né? Usando como exemplo preços e totais, como que a gente vê total por marca, preço e tudo mais, né? Tanto por marca quanto por produto, fazendo a soma filtrada. A gente viu a média, né? Então, média C também foi coberto. A gente viu que o média C vai capturar a média das linhas, né? De acordo com o critério que a gente setar na fórmula, que possivelmente pode andar de mão dada com uma formulinha simples também, que é o cont C, né? Para você saber que quantas linhas caem nesse critério e qual é o valor faturado por linha. E eu fico aí na dependência, fico devendo, né, entre aspas, responsável em trazer o buscar X, né, para a gente poder ver como que essa sintaxe vai funcionar. Acho que é tudo isso por hoje. Ficou, ficou alguma dúvida, Yasmin? Deu para entender direitinho? Peço desculpa aí que eu acabei refiz a sintaxe do soma C, né, para ficar bem de acordo. Fiz o média Cs
e realmente peço perdão porque acabei não me atentando que eu não estou com a última atualização para o Buscar X, mas isso aqui é resolvível, tá? A gente consegue trazer mais para frente. Maravilha. É, é sim, já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Deixa eu só encerrar aqui rapidinho, vou interromper